Hoje, o Palavra de Ordem faz-se de liderança. A formação em liderança clínica torna-se determinante para a eficácia dos serviços de saúde. É esta a convicção de João de Deus, coordenador do Departamento Internacional da Ordem dos Médicos e atualmente presidente da Associação Europeia dos Médicos Hospitalares. Foi graças à sua intervenção que Portugal é atualmente o país com mais médicos com certificação na área, devido ao papel fundamental que desempenhou na Fundação Academia Europeia de Liderança Clínica. João de Deus sublinha a importância desta formação e a intervenção que esta área representou na contenção da pandemia. Recebeu o prémio Personalidade Mais Influente no setor da saúde em 2017 pelo trabalho desenvolvido como líder da associação. Fique para ver. Começaria por dizer que os médicos, do modo geral, já são um pouco líderes por natureza, não é? Ou seja, em muitas situações clínicas eles têm que liderar as equipas, têm que atuar de uma forma muito próxima, com situações às vezes de vida ou de morte, e portanto já são líderes naturais. De qualquer das formas, é importante que essa liderança também se manifeste com a aquisição de algumas habilitações nesta área, desde a comunicação, a motivação, portanto, tudo isso é muito importante para ser um bom líder, porque um bom cirurgião não é necessariamente um bom líder de uma equipa, portanto, são coisas diferentes e, portanto, é importante que haja uma formação nesta área que permita que os médicos também possam liderar as equipas de uma forma mais eficaz e mais benéfica para as equipas. Quanto à introdução desta disciplina na formação médica, João de Deus assume-a como fundamental. Nós pensamos que sim, que em termos de ordem dos médicos, pensamos que é fundamental que haja uma formação na área da liderança clínica. E essa formação deve começar ainda na faculdade. Nós temos, inclusive, já algumas faculdades em Portugal que têm, digamos, essa disciplina, em algumas mandatória, noutras opcional, mas é importante que comecem logo desde os bancos da faculdade a ganhar alguns conhecimentos sobre a liderança clínica. Depois, a seguir, é importante também que durante a especialidade, durante o internato de especialidade, também vão adquirindo alguns conhecimentos nesta área da liderança clínica. Aliás, posso dar o exemplo que nos chamados European Training Requirements da UEMS, da Europa, portanto, os requisitos de algumas especialidades já está incluído de liderança clínica. E, portanto, penso que isto é muito importante, haver uma formação. E, depois, como especialistas, obviamente, que devem desenvolver isso até para assumirem depois essas posições de liderança que são muito importantes. Por outro lado, a inteligência artificial assume-se uma ferramenta cuja utilização está cada vez mais na ordem do dia. Será ela uma aliada ou uma ameaça à liderança? A inteligência artificial é, obviamente, um instrumento que chegou e se vai desenvolver cada vez mais e em cada vez mais especialidades e em cada vez mais áreas do conhecimento médico. Eu diria, e aí não há volta a dar, temos que encará-la nessa perspectiva. Eu diria que, se for bem utilizada, não é uma ameaça à liderança clínica. Mas temos que ver que, neste momento, as áreas fundamentais da inteligência artificial, estou-me a lembrar, por exemplo, da imagiologia, a radiologia, etc., acabam por tornar o trabalho que envolve só a inteligência artificial um pouco um trabalho individual, menos trabalho de equipa, não é? E isso, sim, aí pode haver alguma ameaça à liderança, alguma desorganização do trabalho de equipa. E eu dou-lhe um exemplo de como é que isso pode ser ultrapassado. Na minha área da oftalmologia, nós temos já alguns aspectos onde a inteligência artificial veio para ficar. Dou-lhe o exemplo da retinopatia diabética. A retinopatia diabética é um rastreio muito importante, que é a maior causa de cegueira nos países ocidentais, e é fácil fazer a fotografia do fundo do olho em massa aos doentes diabéticos. Nós, neste momento, já temos programas com algoritmos cada vez melhores que fazem a análise por inteligência artificial dessas imagens e que aquelas que são normais são, digamos, colocadas de lado. As que são inconclusíveis ou positivas vão para um centro de leitura humana onde os médicos oftalmologistas analisam.
O que é importante aqui em termos de liderança? É preciso que depois a organização de tudo isto tenha uma liderança muito efetiva. Saber que, no fundo, o circuito que os doentes têm que fazer depois de serem analisadas as imagens, fazer os circuitos, saber para onde é que devem dirigir os doentes, etc. Tudo isto já implica alguma liderança, alguma organização e, portanto, é um instrumento importante que veio para ficar, que poderá ser uma ameaça se não for bem utilizado e se não for bem organizado. No que respeita à forma como a Ordem dos Médicos tem apoiado a formação, destaque para a parceria com a Universidade Católica e para a criação da Academia Europeia de Liderança Clínica. 60 a 70 médicos portugueses já fizeram o fellowship na Academia, muito devido ao estímulo dado pela Ordem. A Ordem dos Médicos sempre teve um papel muito importante em todas estas áreas. Eu recordo-me que, inclusive, chegámos a ter uma cooperação direta com a Universidade Católica para cursos de gestão em unidades de saúde para médicos, e isto foi, ao longo dos anos, veio sendo feito com o apoio da Ordem. Portanto, a Ordem sempre esteve muito envolvida nisto. Depois, quando nós criámos a Academia Europeia de Liderança Clínica, eu próprio, como coordenador do Departamento Internacional e sou bastonário, fizemos um apelo aos médicos portugueses para se envolverem nesta academia, de tal forma que nós já temos, não quero estar aqui a dizer os números, mas à volta de 60 a 70 médicos portugueses que já fizeram um fellowship na Academia Europeia de Liderança Clínica. Penso que somos o país que mais médicos tem com este fellowship, exatamente porque nós fizemos esta comunicação a todos os médicos portugueses e eles, ou muitos deles, de facto, optaram por fazer mais este curso, digamos assim, mais esta certificação, de forma a terem estas habilitações também na liderança clínica. Portanto, a Ordem dos Médicos, desde o primeiro momento, esteve sempre muito envolvida em toda a área e continuará, com certeza, envolvida na área da liderança clínica. No que toca a objetivos, sentiu-se em toda a Europa a necessidade do passo importante que a seguir se descreve. Eu lancei este desafio há uns anos atrás, a nível europeu, como Presidente da Associação Europeia dos Médicos Hospitalares, porque se sentia em toda a Europa a necessidade de darmos este passo importante. Quais são os principais objetivos? São, no fundo, dar aos médicos competências na área da liderança que permita que em cada país exista uma pool de médicos com esta capacidade que possam ser escolhidos para os cargos de liderança, sabendo de antemão que eles, de facto, têm estas habilitações. E isso vai garantidamente fazer funcionar muito melhor os serviços de saúde se tiver uma boa liderança médica à frente deles. E, portanto, esses são os grandes objetivos e tem, de facto, corrido muito bem esta Academia Europeia de Liderança Clínica, com muitos médicos de muitos países a fazerem estes cursos que nós proporcionamos. As vias de acesso à formação são 3 para 3 alvos distintos. Saiba quais. Nós temos, no fundo, 3 vias de acesso. Isto parece um pouco complexo, mas eu explico rapidamente. Temos uma via de acesso que é o fellowship para aqueles médicos que já têm alguma experiência de liderança nos seus serviços, nos seus países, em que têm que fazer uma prova curricular e têm que apresentar um projeto de gestão de um serviço e de liderança de um serviço, que depois é analisado por um júri da própria academia, e este, digamos, é dirigido aos médicos, vamos chamar assim, mais séniores dos vários países. Depois temos uma segunda via que vai arrancar este ano. Essa segunda via é para os jovens especialistas, é um Master em Liderança Clínica. Aí já tem, digamos, um curso de formação de cerca de 200 horas em termos de educação e de formação, e ao fim do qual será feito um exame para estes jovens especialistas que, no fundo, pretendemos que venham a ser os futuros líderes dentro da medicina. E estamos agora em fase muito embrionária ainda de fazer uma outra, que é para os médicos que estão a fazer a especialidade, os médicos internos, fazerem juntamente com o exame europeu.
Portanto, nós temos, quando os médicos acabam a sua especialidade, fazem muitos deles o exame europeu da sua especialidade e vamos juntar a isso, digamos, também uma parte de liderança, enfim, com um currículo mais encurtado, mas em que eles serão, digamos assim, vamos chamar um júnior fellows da academia, não serão ainda, digamos, não terão ainda o fellowship absoluto, mas será o primeiro passo para depois, a seguir, acederem também ao fellowship. Portanto, no fundo, há estas 3 vias para os médicos mais séniores, para os jovens especialistas que têm 4, 5, 6, 7, 8 anos de especialidade e para os jovens internos, esta 3ª via, digamos assim, que ainda está embrionária, mas que vai arrancar provavelmente dentro de 1 a 2 anos. E como disse um dia Napoleão Bonaparte, um líder é um vendedor de esperança. E esperança é a palavra certa numa pandemia ou numa boa gestão dos serviços de saúde. A liderança médica e a liderança clínica durante a pandemia fez com que, apesar de tudo aquilo que aconteceu, conseguíssemos conter, na medida do possível, a evolução de uma doença tão grave como aquilo que aconteceu. Se não fosse essa liderança clínica estar muito ativa, muito presente em todas as unidades, em todos os centros onde foram os doentes Covid, eu penso que as coisas poderiam ter corrido muito pior. E passámos todos por momentos muito dramáticos aí, com riscos enormes também para os próprios profissionais de saúde, obviamente, para lá dos doentes, e esse aspecto da liderança que foi feita, penso que conseguimos conter bastante bem a evolução da pandemia e conseguimos, no fundo, ultrapassá-la com muitos danos, obviamente, mas que poderiam ter sido muito piores se não houvesse esta liderança clínica e esta liderança médica durante a pandemia. João de Deus sublinha que no limbo entre a vida e a morte, os médicos se tornam líderes naturais. Na presença de tamanha responsabilidade, a formação em liderança clínica pode mesmo fazer a diferença nos sistemas de saúde globais e na melhoria da gestão do doente.